No final da Segunda Guerra Mundial, a Áustria, um país bem lá no centro da Europa, foi dividida por 4 países dos aliados, entre os quais estavam os russos. Os russos ficaram com a parte mais oriental da Áustria, onde está a capital, Viena. E, nesse momento, o comunismo estava muito forte e estava crescendo tudo aquilo que depois se veio tornar a União Soviética. E muitos destes países da Europa Central e de Leste acabaram caindo sobre o domínio comunista. Então, depois da guerra, essa zona da Áustria em que estavam os comunistas, os russos, começou percebendo que havia o sério risco dessa parte da Áustria ficar sobre o domínio comunista. E tinha um padre franciscano, chamado Petrus, que depois da guerra, quando começou acontecendo isso, ele foi num santuário de Nossa Senhora muito famoso na Áustria e perguntou a Nossa Senhora o que eu posso fazer para ajudar o meu país. E Nossa Senhora fez ele ouvir no coração dele: reza o rosário para alcançares a paz no teu país. E ele ficou uns meses pensando naquelas palavras e depois começou todo um movimento na Áustria, cruzada do rosário, para libertar a Áustria do domínio comunista. Os anos foram passando, a força dos comunistas foi crescendo, os comunistas perceberam que os austríacos e os católicos, sobretudo, se estavam rezando e diziam: vocês não pensem que nós vamos largar o vosso país. De jeito nenhum. Pois o padre Pedro cada vez mais se empenhava. Promoviam a Cruzada do Rosário, promovia procissão, tríduos, noites de oração, muita coisa. E se alistavam muitos fiéis. Foi crescendo, cada vez tinha mais membros. Alguns deles eram importantes políticos, que deram a cara, que faziam parte da Cruzada do Rosário. Mas os anos iam passando e as coisas se complicavam. Os comunistas eram muito fortes. Outros países perto da Áustria iam caindo. A Hungria ficou sob o domínio comunista. A Tchecoslováquia ficou sob o domínio comunista. Então, tudo parecia mostrar que não tem jeito. Os anos iam passando, 5, 6, 7, 8 anos. O padre Pedro cada vez mais se empenhava na Cruzada do Rosário. E chegou um momento, por exemplo, em 1948, pouco depois, 45, 3 anos depois, já havia 10.000 pessoas que estavam alistadas nesta cruzada de oração. E em 1955, de 10 anos depois do final da guerra, então não foi um ano, foi todo um período. A cruzada contava já com 500 mil de membros, 500 mil inscritos na cruzada do Rosário. E nesse momento, como todos rezando, e como eu dizia, humanamente não havia esperança. Porque você olhava, os outros países estavam caindo debaixo do regime comunista. Por que nós íamos ser? Mas o padre Pedro e todos estes cruzados não desistiram. Rezavam, 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 rezavam. E no dia, veja bem, 13 de maio de 1955, os comunistas assinaram um acordo de que sairiam da Áustria. 13 de maio, foi uma coincidência. O céu tem um grande sentido de humor.
No dia da aparição de Nossa Senhora de Fátima, os comunistas, sem explicação humana, disseram: nós vamos embora. Não houve derramamento de sangue. Eles simplesmente desistiram sem motivo aparente. Ainda hoje, os historiadores e os políticos não sabem explicar por quê. Não sabem o que passou na cabeça dos comunistas. Simplesmente eles tinham tudo sob controle, largaram, disseram no dia 13 de maio, nós nos vamos embora, não queremos estar mais aqui. E hoje, na Áustria, o último soldado russo a ir embora saiu no dia 26 de outubro de 1955. E ainda hoje, esse dia é um feriado civil para marcar essa mudança que fez toda a diferença naquele país. E os católicos sabem que esse foi mais um milagre da Senhora do Rosário. Veja bem. Não houve uma gota de sangue derramado. Só com a força do terço. Problemas que humanamente não têm solução, com a força do terço, você pode resolver.